nós juntos orarmos ao Senhor. Vamos continuar celebrando, adorando ao Deus Altíssimo. E eu te convido a juntos entregarmos, ou melhor, continuarmos entregando o nosso momento de adoração a Deus. Vamos orar juntos, amados. Senhor Deus, bendito e santo, nós estamos felizes, Senhor, por estar contigo e desejamos continuar rendendo a Ti adoração, continuar entregando a Ti, Senhor, a nossa vida. Desejamos que o Senhor continue tendo a nossa total atenção neste momento, que o Senhor nos ajude, que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós, em nossa mente, nos fazendo compreender a Tua palavra, que sejamos guiados, direcionados pelo Teu Espírito, que a Tua palavra encontre lugar no coração, na vida de cada um daqueles que estão nesse momento se dispondo na Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós estejamos diante de Ti neste momento, totalmente entregues e atentos à Tua palavra. Nós Te amamos e desejamos estar contigo ainda um pouco mais, Senhor. Receba, Senhor, ainda mais a nossa adoração. Receba, Senhor, tudo aquilo que entregamos diante de Ti. E no Teu altar nós nos colocamos, nós nos entregamos. E na Tua presença desejamos ficar mais e mais e mais. Que o Espírito Santo de Deus haja de acordo com a vontade perfeita e maravilhosa do nosso Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos. E no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Graças a Deus. Aos amados irmãos que estão aqui, podem ficar à vontade. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aos que estão presentes, aos que estão em casa, celebrando também ao Senhor conosco. Que nessa noite nós, como eu disse, possamos continuar atentos à voz do Senhor, aquilo que Ele deseja ministrar aos nossos corações. Amados, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ou acessassem aí no celular, no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. O tema da nossa mensagem de hoje é Viva o Novo. Viva o Novo. Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Até aqui por enquanto. Hoje, então, nós vamos falar sobre coisas novas. Por que nós vamos falar de coisas novas? Ano novo, nós estamos vivenciando, nós estamos vivendo. E essa época de final de ano, de começo de ano, é uma época muito interessante. É um momento muito bacana, né? Porque todos nós nos alegramos, nós nos enchemos de esperança. Há um clima peculiar de bondade e de generosidade que toma conta das pessoas. É ou não é verdade? Todos ficamos diferentes. Parece que nós ficamos mais amorosos, mais apegados com as pessoas, mais apegados com as coisas boas. E de fato é uma época muito gostosa, é uma época muito boa. E nós temos que aproveitar mesmo. É um momento muito gostoso. Momentos bons são para ser vividos. Nós temos que aproveitar bem esses momentos. Nessa época também de final e de começo de ano é que nós costumamos a fazer planos e pensar no futuro, a pensar no novo ano que se inicia. É nessa época que nós iniciamos projetos ou que retomamos projetos que foram deixados ou que foram esquecidos ou que foram abandonados no meio. Nessa época também que nós fazemos listas, em que nós determinamos metas e objetivos. E isso pode ser em várias áreas da nossa vida, em questões pessoais, em questões familiares, do trabalho, nos estudos.
questões de saúde. Muitas pessoas iniciam dieta, muitas pessoas começam a fazer um novo exercício, começam a frequentar a academia. Nessa época que nós nos dispomos a estudar mais, em que nós nos comprometemos a trabalhar de forma diferente, e isso tudo é muito bom. Nós também fazemos planos e projetos e listas em questões espirituais. Então, nós estamos trabalhando aqui nos sábados pela manhã e vamos trabalhar durante o mês de janeiro sobre desenvolver novas atitudes. E eu recomendo e incentivo a todos os irmãos a participarem e assistirem essa série de mensagem e colocarem em prática, porque é algo muito bom da parte de Deus para a igreja do Senhor. Por vezes, queridos, as coisas novas, nós é que procuramos, né? Nós é que desejamos, nós é que planejamos um novo projeto, algo novo, nós é que queremos. Por outras vezes, são as circunstâncias da vida que nos colocam diante de algo novo, que nos fazem vivenciar ou enfrentar novos desafios, novas tarefas. Por vezes é uma nova missão que é colocada em nossas mãos. Um novo cargo, um novo ministério, um novo trabalho. De repente é um ano que você começa, que você quer estudar algo novo, que você quer um trabalho novo. Então, diversas podem ser as situações novas na nossa vida num novo ano. E embora a gente tenha essa euforia, essa alegria das coisas novas no começo do ano, nós vamos também percebendo que com as coisas novas também vêm as responsabilidades. Porque um novo projeto, uma nova missão, uma nova tarefa requer planejamento, requer estratégias. E com novas tarefas vem também o medo. Com um novo projeto vem o medo de não dar certo. Com um novo projeto vem o medo de que talvez você tenha feito a escolha errada. Vem o medo da crítica das pessoas. Vem o medo do fracasso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em específico nessa noite, para a história de Josué, nós vemos alguém sendo chamado por Deus para algo novo. E apesar dos obstáculos, das dificuldades que ele sabia que enfrentaria, ele aceitou esse desafio, ele aceitou essa tarefa, essa missão e cumpriu. E venceu aquele desafio que lhe foi proposto. Cumpriu aquela missão que foi colocada em suas mãos. E eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos através da vida de Josué, que nos ensinam a vencer os novos desafios que são colocados à nossa frente, a vencer a missão que está sendo colocada em nossas mãos, a vivenciar e a vencer o novo ano de 2022. Josué, então, ele foi escolhido por Deus para ser o novo líder de seu povo. Ele estava sucedendo Moisés. E isso, queridos, não era uma tarefa muito fácil. Porque Moisés havia sido escolhido de Deus para libertar o povo do Egito e guiar o povo numa trajetória de aprendizado e correção pelo deserto por mais ou menos 40 anos. Moisés foi um líder muito usado por Deus e é lembrado por todos por ser um homem que era amigo de Deus, que conversava com Deus face a face, como diz a Bíblia. E Josué, além de substituir um líder excepcional, um líder que era querido pelas pessoas, ele tinha uma grande responsabilidade: guiar o povo na conquista da terra prometida. Ele sabia que viriam grandes batalhas, grandes guerras, e nas mãos dele estava uma tarefa que não seria nada fácil. Talvez, imaginemos que muitas coisas podem ter passado pela cabeça de Josué. Não sabemos, a Bíblia não fala. Talvez incertezas, medos, dúvidas, lembranças de momentos ruins. Talvez ele tenha se lembrado em algum momento do povo reclamando lá com Moisés,
Ele conhecia aquele povo, ele viveu com aquele povo, ele sabia quem ele ia comandar, quem ele ia guiar. Ele sabia quem eram aquelas pessoas. Talvez eles se lembrassem do quanto aquele povo deu trabalho, mas mesmo assim, ele confiou, aceitou a missão e seguiu. Mas pense você, quais são as coisas que passam pela sua cabeça ou que tem passado pela sua cabeça diante dos desafios que você está para enfrentar em 2022? Diante das coisas que estão sendo colocadas nas tuas mãos. Quais são os seus medos? Quais são as suas dúvidas? Os seus questionamentos, as suas preocupações? Quais são os pensamentos que te paralisam diante das coisas novas? Quais são as lembranças que te fazem pensar que não vai dar certo? Nós olhamos para Josué e não vemos um homem paralisado, um homem com medo. Nós olhamos para Josué e vemos um servo disposto a cumprir aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Josué guiou o povo na travessia do mar. E em muitas batalhas e conquistas, ele estava à frente do seu povo. Ele aceitou e cumpriu aquela tarefa, por mais difícil que parecesse. E muitas coisas são colocadas diante de nós. Muitas coisas nós vamos enfrentar, nós vamos passar. Muitas coisas nós teremos que fazer, que vão parecer difíceis, que vão parecer impossíveis. E é nesse momento que a gente vai se lembrar do exemplo de Josué. Vai falar, olha, aquele servo do Senhor conseguiu, porque ele confiou, eu vou confiar e vou conseguir também. O que acontece então com Josué, que o faz aceitar essa missão e cumprir o chamado de Deus? Vamos entender um pouquinho quem é que era de fato aquele homem, quem era aquele servo do Senhor. Vamos olhar um pouquinho para a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero que a gente entenda, que a gente se lembre que Josué, ele conhecia Deus. Ele sabia quem era o Senhor. Ele nasceu escravo no Egito. Ele viu os milagres do Senhor lá no Egito. Ele viu o Senhor abrindo o mar vermelho. Ele viu os milagres do Senhor no deserto. Ele viu os milagres do Senhor na batalha contra os amalequitas. E eu quero lembrar dessa batalha aqui porque é algo muito interessante. O povo havia saído do Egito, havia sido liberto pelo Senhor e atravessado o Mar Vermelho, e eles precisaram enfrentar os amalequitas. Mas a gente não está falando de um povo guerreiro. A gente não está falando de um exército. A gente está falando de um povo que era escravo, que acabava de ser liberto. Eles não sabiam guerrear, eles não sabiam batalhar. Mas Josué foi à frente daquele povo. E através da direção do Senhor, da intercessão de Moisés, e porque Deus estava com eles, eles venceram aquela batalha. E Josué viu isso acontecendo, viu o milagre do Senhor. Um povo que não sabia guerrear, que não sabia batalhar, enfrentou um exército que com certeza era muito competente e venceu. E Josué sabia que eles não tinham vencido na força deles, que eles haviam vencido na força do Senhor. Josué conhecia Deus, sabia do que Deus era capaz, sabia que Deus guiava o seu povo. Josué, a Bíblia fala que ele era auxiliar de Moisés. E ele estava perto de Moisés o tempo todo. Êxodo, abra sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 24, acompanhe comigo. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 12. Êxodo 24, versículo 12. Nesse momento aqui, Moisés é chamado por Deus para subir o monte. E olha só que interessante, olha quem estava lá. Moisés ia subir o monte para conversar com Deus. Veja, Êxodo 24, versículo 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué,
seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Quando Moisés inicia a subida do monte, Josué estava com ele. Olha só que interessante, ainda em Êxodo, no capítulo 33, abra sua Bíblia aí, Êxodo 33, versículo 7. Olhe novamente. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. E veja o versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha só que interessante, desses dois relatos aqui que eu li, em Êxodo 24 e em Êxodo 33, Moisés vai falar com o Senhor fala com Moisés. E quem é que estava por perto? Josué. Isso nos mostra, queridos, que Josué era alguém que procurava estar perto de Moisés, que era uma pessoa que servia ao Senhor. Quando nós queremos a direção do Senhor, ou quando nós queremos conhecer ao Senhor, nós precisamos buscar estar perto de pessoas que nos levem para perto de Deus, de pessoas que nos levem para junto do Senhor, de pessoas que conversam com Deus. Se você quer conhecer mais a Deus, ande com gente que conhece a Deus. Busque orientação de pessoas que estão buscando ao Senhor. O versículo 11 ali de Êxodo 33 diz que Josué não saía de perto da tenda do encontro. Ele queria estar ali por perto, talvez de repente ouvir a voz do Senhor, mas porque ele sabia que ali Deus se fazia presente, Deus falava com Moisés. Busque conhecer a Deus, busque ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos nos aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus. Termos bons amigos, boas influências, bons discipuladores, andar com gente que ora por nós, andar com gente que serve a Deus, seguir bons exemplos. Além de conhecer a Deus, porque Josué via os seus milagres e estava perto de gente que conhecia Deus e estava sendo influenciado por essas pessoas, Josué também acreditava, e ele nunca deixou de acreditar nas promessas de Deus. Quando ele também esperava pela promessa da terra prometida. Ele sabia que se Deus havia prometido, Deus haveria de cumprir. Ele foi um dos 12 espias que foram enviados por Moisés para ver a terra, para ver o que tinha lá. 12 homens do povo de Deus foram escolhidos, eles estavam perto ali da terra, para ir lá e ver o que tinha lá, como é que era, vamos fazer uma sondagem. E entre esses 12 estavam Josué e Calebe. Os 12 foram, viram, se espantaram com o que tinha lá, temeram e voltaram para dar o relatório para Moisés e o restante do povo que estava ali esperando. 10 daqueles 12 homens deram um relatório negativo. Olha, não vamos não, porque a gente não vai sobreviver. A gente não vai conseguir, tem gente perigosa lá, não vai dar certo, é melhor a gente não ir. Mas Josué e Calebe, eles disseram, olha, vai ser difícil mesmo, mas a gente vai conseguir porque o Senhor vai estar conosco. Eles acreditaram na palavra do Senhor, eles acreditaram que aquela terra era deles, eles creram nas promessas do Senhor. E quando nós temos desafios à nossa frente, por vezes nós esquecemos das promessas do Senhor para nós.
O Senhor não nos prometeu que estaria conosco? O Senhor não nos prometeu força? O Senhor não nos prometeu que daria sabedoria caso pedíssemos e se entendêssemos que necessitamos? O Senhor não nos prometeu nos sustentar, não prometeu derramar do Espírito, não prometeu os dons espirituais se nós buscássemos? Prometeu. E diante às vezes dos desafios, nós fazemos como aqueles 10 homens, nós tememos e pensamos, não vai dar certo. Mas nós precisamos olhar para Josué e para Caleb, que naquele momento creram nas promessas do Senhor. Creram que, apesar das dificuldades que eles iriam enfrentar, sim, porque seriam grandes e eram evidentes que aconteceriam, eles sabiam que se o Senhor disse que aquela terra era deles, eles iriam conquistar. Façamos como eles, vamos crer nas palavras do Senhor. Números 32, versículo 12, diz que Josué e Caleb seguiam ao Senhor de todo o coração. E isso foi bom para eles, sabe por quê? Porque nesse episódio aqui, em que os espias voltaram, deram um relatório, ficaram temerosos, somente Josué e Caleb foram esperançosos, creram na promessa do Senhor, eles receberam mais uma promessa de Deus. E aquele povo que não creu, infelizmente foi condenado. Porque daquele povo que estava ali, a promessa de Deus é que somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Aqueles que não creram, não desfrutariam da bênção, da promessa, não desfrutariam do cumprimento da promessa do Senhor. Mas Números capítulo 32, versículo 12... a Bíblia diz que, com exceção de Josué e Caleb, porque eles seguiam ao Senhor de todo o coração. E se desejamos conhecer o Senhor e andar com Ele e ter a direção dEle, nós precisamos segui-lo de todo o coração. Entregar o nosso coração a Ele e pedir que Ele cuide de todas as coisas, porque Ele prometeu que nos ajudaria. Nós nos esquecemos de quem é que está nos direcionando. Nós nos esquecemos às vezes de quem é que coloca a missão nas nossas mãos. Nós nos esquecemos de quem é que nos chamou para essa obra. Nós nos esquecemos de quem é que nos chamou para evangelizar, para falar da palavra dele. Nós nos esquecemos, nós tememos. Nós temos medo às vezes de falar de Jesus. Nós temos medo de falar que Jesus cura. Nós temos medo de falar que Jesus salva. Nós tememos que não aconteça aquilo que nós falamos. Mas nós nos esquecemos que se Ele falou, Ele vai cumprir. O Senhor disse que poderíamos fazer coisas ainda maiores do que aquelas que foram feitas. Mas nós nos esquecemos disso. Precisamos confiar na palavra do Senhor diante dos novos desafios da nossa vida. Josué sabia bem quem ele era e sabia bem quem é que estava ordenando a ele. No versículo 9 do capítulo 1 de Josué, o Senhor diz a ele: não foi eu que te ordenei? Não foi eu que te chamei? E nós nos esquecemos disso. Mas Josué sabia bem que era o Senhor que havia chamado ele, por isso ele creu. Não nos esqueçamos, queridos, de quem é que está nos chamando, de quem é que nos chamou, de quem é que nos colocou nesta cidade, de quem é que colocou você naquele bairro, naquele lugar onde você mora, naquele lugar onde você trabalha, naquele lugar onde você estuda, nos lugares por onde você anda. Foi Deus que te colocou lá. É Deus que nos guia, que nos direciona. E nós podemos crer que se Deus está, olha, não foi eu que te mandei, por que você vai temer? Não tema, não tenha medo, tenha coragem, foi eu que te mandei. E não é a primeira vez que Deus fala com Josué dessa forma. Não é a primeira vez que Josué ouve o Senhor o encorajando. Moisés sabia que iria morrer. E aí então ele fala com Deus e ele diz: Deus, escolhe um líder. Ele pede que Deus escolha um líder. E sabe quem é que Deus direciona? Quem é que Deus escolhe? Josué. Josué era um líder escolhido por Deus e ele sabia disso.
Êxodo capítulo 27, a partir do versículo 22, do versículo 12 até o versículo 23, você pode ler aí na sua Bíblia. Moisés pede um novo líder. Deus escolhe Josué e ele é consagrado ao trabalho do Senhor. Moisés ora com ele e naquele momento Deus fala com Josué e diz para ele ser encorajado. Deus manda Moisés encorajar. Deus manda Moisés fortalecer a Josué. E não é a mesma palavra que está lá em Josué no capítulo 1, versículo 9? Seja forte e corajoso. Ele já tinha ouvido isso lá atrás, quando ele foi chamado, quando ele foi escolhido. Deus apenas estava relembrando a isso. Ele conseguiu seguir a direção do Senhor porque ele sabia que Deus o havia escolhido, porque ele entendia isso. Nós precisamos confiar em Deus diante dos novos desafios que são colocados à nossa frente. E para isso, assim como Josué, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. No capítulo 1 de Josué, quando Deus vai falar com ele, mantenha sua Bíblia aberta aí. A partir do versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus fala para Josué: você vai ser bem-sucedido se você seguir e obedecer a minha palavra. Se você refletir na minha palavra, se você ensinar a minha palavra a este povo. Seja forte e corajoso, Josué. Deus fala, mas se você quer ser bem-sucedido, medite na minha palavra e coloque ela em prática. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos enfrentar os desafios porque não conhecemos as Sagradas Escrituras, porque não nos aplicamos a conhecer e obedecer a palavra do Senhor. Por muitas vezes nos frustramos porque não seguimos aquilo que a palavra nos indica, aquilo que a palavra nos direciona, aquilo que o Senhor nos ensina. E o Senhor diz para Josué: olha, obedeça a minha palavra. Isso, obedeça a palavra do Senhor. Nas Sagradas Escrituras estão as palavras da vida. A Bíblia é a palavra da vida. Nela está tudo aquilo que nós necessitamos. Ela é o nosso manual de sobrevivência neste mundo. Ela é a direção que precisamos. Mas não só conhecer, mas seguir e ensinar. Josué aceitou aquele desafio, liderou o povo, obedeceu a Deus. Josué enfrentou batalhas épicas, momentos memoráveis, mas na força do Senhor. Ele viu o rio Jordão parar para que o povo pudesse passar. Ele viu os muros de Jericó caindo. Ele viu reis sendo derrotados. Ele viu o tempo parar ao momento em que a sua oração foi feita. Mas foi na força do Senhor e ele sabia disso. E ao final do seu livro nós vamos ver Josué instruindo o povo, falando da palavra de Deus ao povo depois de fazer a distribuição da terra. E ele diz: olha, a palavra do Senhor está aqui, está posta diante de vocês. O que é que vocês vão fazer? E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué foi muito bem sucedido. Para sermos encorajados por Deus, para sermos fortalecidos pelo Senhor, queridos, precisamos nos lembrar de suas promessas, crer em suas promessas, assim como fez Josué. Precisamos conhecer ao Senhor,
saber exatamente quem Ele é e quem está nos ordenando. E acima de tudo, precisamos seguir a sua palavra. Que no decorrer desse ano de 2022, quando os desafios se apresentarem, quando você estiver diante de novos projetos, que você possa colocar isso diante de Deus, que você possa entregar nas mãos do Senhor, pedir a direção dEle, que você possa buscar a direção nas Sagradas Escrituras, e ao obedecer às Sagradas Escrituras, você veja a mão do Senhor agindo na sua vida. Que você veja o Senhor te guiando em tudo que você for fazer. E assim como o Senhor disse para Josué, que você seja forte e corajoso. Que você não tema, porque o Senhor está direcionando. Nós fazemos projetos, nós fazemos planos, mas é o Senhor quem dá a palavra final. Coloquemos tudo diante do Senhor e busquemos nele o encorajamento, a força e a direção que nós necessitamos. Então, diante das coisas novas, diante do novo, viva na presença do Senhor, obedeça a sua palavra e deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Deixe o Espírito Santo de Deus te direcionar e tudo irá bem conforme a vontade do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a orar ao Senhor. Nós vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que assim como o Espírito estava com Josué, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito estava sobre ele, que ele esteja também com cada um de nós. E com as coisas novas, que venha também a direção do Senhor, o mover do Espírito, que venha também as realizações do Senhor na sua vida. Vamos orar a Deus. Senhor bendito santo, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, porque nós temos o exemplo da vida de Josué. E assim como ele, Senhor, nós desejamos crer nas tuas promessas, nós desejamos ouvir a tua voz, conhecer a ti, Senhor, a cada dia mais. Nós desejamos, Senhor, viver de acordo com a tua palavra e vivermos cheios do Espírito Santo. Desejamos servir a ti, Senhor, com alegria e diante dos desafios, diante daquilo que é colocado diante de nós, diante das missões que são colocadas em nossas mãos, que o Espírito Santo de Deus esteja à frente, que Ele guie, que Ele direcione o povo de Deus e que a vontade do Senhor se cumpra, usando a vida de cada um para a tua glória, Senhor. Que o teu nome seja conhecido, anunciado, ó Deus, segundo a tua boa vontade, segundo o teu querer. Usa os teus filhos amados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos. Receba, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a cada um e use a vida de cada um, fortalecendo diante dos desafios.